Galera, o objetivo desse vídeo é como criar classes reutilizáveis para você usar em seus componentes, tá? Na sua aplicação. E aqui a gente vai usar o plugin do Tailwind para fazer isso. E o elemento que a gente vai usar como exemplo é um elemento de botão, tá? Como é que eu vou criar uma classe reutilizável de botão dentro do Tailwind? Porque a gente sabe que o Tailwind ele é um framework utilitário onde vocês têm ali várias classes de padding, tipografia, espaçamento, fonte, enfim, uma gama de classes. Mas aí, para você, por exemplo, montar uma classe dentro do Tailwind que tenha várias propriedades, isso, tá? Você pode customizar para ter esse comportamento, ok? Então aqui é o seguinte, imagine que eu tenho esse botão aqui no Figma e esse botão ele tem várias propriedades. Vou mostrar aqui. Seguinte, eu tenho a propriedade type. O que tem na propriedade type? Eu tenho o valor primary e light. Eu tenho um botão que ele é um botão primário, que eu tenho aqui a cor azul, e o outro light, que é um branco, ok? E eu tenho a propriedade chamada size. Essa propriedade eu tenho o valor default e o large, bem pequeno, porque o default ele tem um tamanho onde eu tenho padding, tá? Horizontal e vertical, e o tamanho de fonte, e o large ele já tem essas mesmas propriedades, mas num número maior, beleza? E se o botão tem ícone ou não tem ícone. Então é o seguinte, vamos pegar esse botão aqui, esse primary, e vamos ver o seguinte, quais são as propriedades dele. Aqui, ó, eu tenho auto layout, tá? E aqui eu tenho um pad horizontal de 16 por 8, e a fonte desse cara é o que? A fonte dele é um 16px, tá? Regular Roboto. Então aqui eu tenho um projeto em Next.js 14, tá? E nesse projeto já está instalado o Tailwind. Então é o seguinte, aqui o Tailwind, para as suas configurações, a gente vai fazer em um arquivo chamado tailwind.config.ts. Aqui é que rola toda a mágica desse cara. Então imagine o seguinte, aqui eu tenho um botão na minha página, ó, um botão simples, um componente de botão, e esse componente de botão é esse meu componente aqui, tá? Onde eu tenho as propriedades aqui, shield, que eu vou, tudo que está aqui dentro desse cara, por exemplo, adicionar o que está aqui dentro, vai ser renderizado aqui. Beleza, agora eu quero, eu poderia fazer o seguinte, para chegar nesse comportamento aqui com o Tailwind. Poderia fazer o seguinte, pegar, eu separei aqui as classes, ó. Eu já tenho a minha classe. Vou tirar esse cara daqui. O BG que eu criei. O que é esse BG Primary? O BG Primary vai entrar aqui, ó, Color, Primary. E aqui eu tenho declarado no meu projeto algumas variáveis, tá? Que são variáveis que pertencem a esse projeto que eu estou mostrando aqui no Figma, ok? Então essas variáveis são, principalmente de cor, tá? Só tenho a paleta de cores aqui, saca só. Eu tenho primary, o gray 1, 2, 3 até o 6. Então essa cor primária minha aqui é a cor do meu botão que está aqui, a cor azul. Então beleza, eu já declarei minha cor primária aqui, então ok. Eu vou apagar aqui para a gente fazer o passo a passo depois, tá? Vamos lá. Então eu já tenho minha cor primária. Então minha cor primária, para eu chegar na minha cor primária com o Tailwind, eu tenho que dizer aqui BG, que esse prefixo aqui já faz parte do Tailwind, tá? BG Primary. Aqui eu estou alcançando o background, tá? Azul, o background primary da minha aplicação. E olha só, fazendo somente isso aqui, o que significa? Aqui eu tenho o design flex, aqui ele está centralizado, aqui eu tenho border radius de 0.5 rain, aqui eu tenho um fonte normal e um texto white, um texto branco.
como é que vai ser renderizado o meu botão apenas com essas classes aqui? Vamos lá ver. Ó. Saca como ficou meu botão? Tá? E eu poderia até mesmo jogar aqui um padding, por exemplo, um P de 2 ou 4. Como é que iria ficar? Ó, o meu botão já cresceu um pouquinho. Vou botar aqui um padding de 4, se não me engano. Acho que 4 de pega. Aqui. Tá aqui meu botão. Ele tá um pouco parecido já com o meu que tá aqui no Figma. É só que ele não tá obedecendo, por exemplo, algumas configurações, né? Um pad tá maior. Então, para fazer isso, como é que a gente vai fazer? Onde a gente vai alcançar todas essas classes aqui? Então, para fazer isso, eu uso o plugin aqui, tá no Tailwind. Eu vou instanciar aqui o required Tailwind CSS /plugin. Aqui está o meu plugin, ok? E aqui dentro desse array é onde eu vou criar todos os meus plugins. Então, como é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte: eu pego o meu plugin que está aqui e esse plugin vai virar uma function, que ele é uma função, tá? Abre e fecha aqui. Aqui dentro, como parâmetro, eu vou pegar esse parâmetro aqui chamado add components. E é através desse cara que eu vou criar todas as minhas classes reutilizáveis como se fosse um componente. É como se eu estivesse criando classes dentro do meu CSS, tá? Mas aqui, como eu estou usando o Tailwind, eu quero criar dentro do Tailwind e não do meu CSS. Então, beleza. Eu pego esse cara, que é uma função, e aqui dentro, ó, eu vou criar todas as minhas classes. Por exemplo, vejamos o seguinte, aqui eu tenho um botão chamado Default e tenho um botão chamado Primary. Default, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, é o tamanho Default e o outro Large, desculpa, o tamanho Default e outro Large. Eu quero criar esses dois tamanhos, tá? Dentro do meu Tailwind. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar aqui btn default. Nesse meu btn default eu tenho a seguinte propriedade. Vamos lá. Eu tenho padding. Aí aqui vem o valor do meu padding. Qual seria o tamanho do meu padding? Tá? Ó, o meu padding é de 16 por 8, só que aqui está em px. De 16 por 8, como eu já sei, ele vai ficar aqui. 0.5 rein, tá? 1 rein. Então aqui horizontal e vertical, beleza? Só fazendo isso aqui, vamos ver como é que vai ficar o meu botão. Se vai ficar com as propriedades que está dizendo ali no Figma. Vamos lá. Eu vou deixar o BG Primer aqui. Eu vou deixar também aqui o Text Right, que é para ele ficar com um background azul e a cor da label ali branco. Mas lembrando que essas duas propriedades aqui também eu posso jogar lá, tá? Na minha classe. A gente vai ver isso aqui. Então vamos lá. Aqui eu crio uma classe btn default, tá vendo? btn default, btn default. Ok. Vamos ver como é que esse cara tá rodando aqui. Saca só. O meu btn default que eu acabei de criar, ó, ele tem um pad de 5.5 rein por 1 rein. Beleza, então ele obedeceu o que eu quis. Só que agora, o que é que ele tem mais aqui? Para mim, ele tem o seguinte, ele tem uma fonte. Vamos lá. Default. Ele tem uma fonte de 16px e ela é regular. 16px, então aqui, como é que eu vou fazer aqui na minha classe? Vamos lá. Ó, aqui eu vou jogar o seguinte, font size 16px, aqui um bônus, uma dica bônus. É importante sempre você usar o rein, tá? Por que que é importante você usar o rein? Porque ele vai transformar, tá, o seu tamanho, por exemplo, aqui um tamanho de fonte de acordo com a tela que você está usando. Ele vai
sempre se adaptar, diferente do PX, que ele é um valor fixo, ele não muda. E já o Rain, ele muda, tá? Ele é flexível. Então, o ideal é sempre usar o Rain. Beleza? Então, eu sei que 16px é um Rain. Então, eu já coloquei aqui. Outra propriedade chamada Font Size. Vamos ver se no meu botão, ó, ele já ficou aqui. Font Size, um Rain. O que eu tenho mais? Eu tenho um Border Radius, se liga só, eu tenho um Border Radius aqui de 8, tá? 8px. Quanto é que é 8px? Eu posso pegar aqui. 8px, ele é 0.5 Rain. Aí eu vou jogar aqui, vírgula, Border Radius de, quanto é? 0.5 Rain. Pronto. Vou deixar essas 3 propriedades somente. Então aqui tem meu botão, ó, ele já ficou com outra propriedade, ou seja, eu não precisei usar aqui as classes utilitárias do Tailwind. Eu vou deixar só o BTN Default, ok? Ó, aqui nesse caso, como eu tirei o BG e tirei a cor, então ele já ficou sem. E isso eu posso adicionar aqui, vírgula, background color. Outra dica, se liga só, quando eu tenho variáveis declaradas no meu CSS aqui como global, olha o que eu posso fazer. Eu posso usar o var e posso usar o nome da minha variável, aqui no caso color primary, porque eu sei que minha cor ali é a primary. E o meu texto, como seria o meu texto? Color, 2 pontos, 1, 2, 3, que é branco, ok? Então pronto, eu acabei de criar aqui o meu componente, uma classe que pode ser utilizada em várias partes da minha aplicação usando o Tailwind. Olha só como ele ficou. Botão. Agora sim, agora esse botão aqui está de acordo, tá, com o meu Figma. Meu Figma tem que ficar aqui, 100%. Esse botão aqui é esse botão aqui. Vou até jogar aqui um botão para ficar igual. Pronto. Botão e botão. É o mesmo botão, ok? E olha outra coisa legal. Outra forma que eu posso adicionar essa minha classe BTN Default aqui. Posso fazer o seguinte, aqui usando a lib clsx, como é que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, já aqui no meu Figma, percebe que eu tenho 2 tipos de botão, tá? Eu tenho o tipo Primary e o tipo Light. E também tenho 2 tamanhos, o tamanho Default, que foi o que nós fizemos, e o tamanho que Large. 2 tamanhos apenas de botão que eu tenho aqui. Então eu quero fazer o seguinte, fazer que o meu botão ele se comporte da seguinte maneira. Quando eu quiser setar um botão Default, eu vou colocar uma propriedade lá chamada Size Default, ele fica com o tamanho Default. Se eu quiser que o meu botão seja um botão Large, maior, com um pad maior, tanto horizontal e vertical, eu vou setar lá o Size Large. Então como é que eu posso fazer isso? Aqui posso fazer o seguinte, criar um objeto aqui dentro desse cara, e essa minha classe que é Default vai ficar bem aqui, tá? 2 pontos, e aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar uma propriedade chamada, qual é a propriedade? Porque ele muda, uma propriedade chamada size, o tamanho do meu botão, size. Ela é um quê? Ela pode ser sim ou não, e ela é uma string. Beleza, essa size aqui vai ficar aqui também, size. Pronto. Então, a minha classe BTN Default, ela vai ser incorporada no meu elemento quando esse size aqui, meu size, for igual 1, 2, 3 a Default. Eu posso criar uma outra classe aqui chamada seguinte, vírgula, BTN Large, tá?
Esse large ele tem algumas coisas maiores. Vou colocar só esse cara aqui como maior. Esse 1. Vou colocar no lugar do 1, vou colocar o 2. No lugar do 5, eu vou colocar o 6. Algo bem básico. Só que aqui large. Aí beleza. Vou repetir esse cara aqui. Vírgula. BTN large. Olha só. Quando esse aqui for large. Beleza? Agora é o seguinte. Lá onde eu chamo meu botão, eu vou chamar o size com large. Que olha o que vai acontecer. Aqui ele já ficou maior. Ó. Large, BTN large. Beleza, só que agora eu quero o default. Olha só, agora ele ficou default, ficou menor. Beleza? Essa dica aqui eu tenho certeza que merece o seu like e merece a sua inscrição. Mas ainda não finalizou. Então aqui é onde acontece toda a mágica, tá? Você vai usar o plugin do Tailwind. Aqui em plugins você pode criar vários componentes reutilizáveis, tá? E você pode também usar aqui as suas variáveis que você declarou lá no CSS. E é isso, até a próxima, valeu!